Olá! No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, Jesus ele resume sua missão. Quando nós falamos de evangelismo, você precisa dar valor ao ministério evangelístico, porque a missão de Jesus envolvia evangelismo. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus tinha acabado de salvar o Zaqueu. O ladrão se converteu a Jesus. E no versículo 10, ele diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse texto, ele traz algumas informações importantes para a igreja. A primeira informação que eu creio ser a mais importante é que a única pessoa que pode salvar é o Filho de Deus. Jesus veio buscar e salvar. Meus irmãos, se Jesus não salvar, você não poderá. A igreja não pode salvar ninguém. Você não pode se salvar, até porque todos nós estamos desgarrados. No livro de Pedro, ele fala exatamente isso. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25, você pode conferir, diz assim, 25. 1 de Pedro 2, 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor. Isso significa que se Jesus, o Senhor, não for buscar essas ovelhas desgarradas, essas ovelhas perdidas, eles jamais poderão ser salvos. Por isso que nós precisamos levar o evangelho, porque ao levar o evangelho, é o pastor, o supremo pastor, indo buscar aquela ovelha desgarrada. Pode ser que aquela ovelha desgarrada não ouça a voz do pastor, mas não é um ponto final, porque o pastor vai continuar chamando ela. E se de fato ela pertencer ao pastor, ela vai ouvir a voz dela em um momento ou outro. Talvez não na primeira vez, talvez foi assim com você, né? Quanto tempo você resistiu o pastor chamando você, não é? Dificilmente alguém responde pela primeira vez, mas o pastor insiste. Bem, Isaías 53 fala sobre o Messias. E no versículo 6, ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Isso significa que se nós, ao levarmos o evangelho, não anunciarmos a Jesus, que está buscando aquela pessoa, ele jamais poderá ter a oportunidade de conhecer a Jesus. Mas também é verdade, porque o texto de Lucas, capítulo 19, traz uma segunda verdade. A primeira é que só Jesus pode salvar. E é ele que vai buscar. Sempre vai ser assim, né? Ninguém busca Deus. Romanos capítulo 3. Ninguém busca Deus. Quem busca é Jesus. Inclusive, quando Adão pecou, foi Deus que buscou o Adão. O pastor buscando a ovelha desgarrada. Ele fez assim com você. Ele vai fazer assim com as pessoas. Agora, aquelas pessoas que ouvirem a sua voz são de fato suas ovelhas. Pode ser que dentro desse grande mundo, nem todas as ovelhas perdidas são de Jesus. Mas aquelas que forem, em um momento, vão escutar. João capítulo 10, versículo 27, diz exatamente isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu acho tão fantástico quando você faz evangelismo e você comunica o evangelho. Você às vezes vai ter que confrontar, porque essa é a segunda verdade que eu vou falar daqui a pouquinho. Que aquela pessoa está perdida. Se ela não entender que ela está perdida, ela não poderá ser salva. É como se alguém teimasse de que não está doente, mas de fato está. Se a pessoa não reconhece que está doente, dificilmente ela vai procurar um profissional da área da saúde. E muito provavelmente ela não vai tomar o medicamento e não vai ser curada.
Assim é com relação ao nosso coração. O nosso coração está enfermo. O profeta Isaías, no capítulo 1, falou que nós estamos enfermos na alma. Estamos completamente perdidos. Somos como ovelhas desgarradas. Então, quando nós levamos o evangelho, nós temos que ter na consciência essas duas verdades. A primeira verdade, Lucas capítulo 19, versículo 10. Somente Jesus pode salvar aquela pessoa. Pode ser que você queira muito que aquela pessoa se converte, mas somente Deus pode salvar aquela pessoa. A segunda verdade, ainda está no versículo do capítulo 19, versículo 10, é que nós estamos perdidos. Até que o Senhor nos encontre, somos desgarrados. Nós andamos pelos nossos próprios caminhos. E de fato é assim. Então, espero que você, nessa empreitada, obedecendo a ordem de Jesus de anunciar o evangelho, você se lembre que Jesus pode salvar. E quando você estiver indo, ele estará indo com você. Quando você estiver anunciando, ele estará lá. A Bíblia, inclusive, fala: onde 2 ou 3 estiverem falando em meu nome, ali estarei. E quando aquela pessoa ouvir que ela está perdida e que Jesus quer salvá-la, e ela decidir receber a Jesus, pode ter certeza que naquele momento, quem está convencendo ela e quem vai salvar ela vai ser o Supremo Pastor. Somente Jesus pode salvar. Que Deus te abençoe. Então leva essa mensagem no seu coração. Somente Jesus salva, e aquela pessoa que você está falando, ela precisa compreender que ela está perdida. E somente Jesus pode salvá-la. Deus abençoe.